Bom, pessoal, essas videoaulas que eu irei gravar serão um auxílio para que vocês possam resolver a quarta atividade do terceiro bimestre, que já está na plataforma. A atividade foi postada sexta-feira, porém eu não tinha anexado os vídeos porque não tive tempo de gravar e de dar uma editada neles, tá bom? Então eu estou postando eles agora e eu vou dar uma adiada no prazo de entrega, tá bom? Então a gente continua falando sobre estatística, né? A gente já teve 3 aulas na verdade, 2 falando de média simples, uma falando de média aritmética ponderada, e agora a gente vai falar de mais 2 valores importantíssimos na estatística, que é a moda e a mediana. Esses 2 valores eles são mais simples de ser calculados do que as médias. Bom? Então vamos aqui a um breve resumo sobre o que é moda e o que é mediana, né? Então, gente, de forma simplificada, a estatística ela sempre trabalha com dados, trabalha com um conjunto de valores, né? E às vezes um estudo estatístico ele tem um número grandioso de valores. Então, quando esses valores eles são publicados em tabelas ou em gráficos, por ser um número muito grande, muitas vezes a estatística recorre a valores centrais, ou seja, valores que podem representar o conjunto completo de números que estão sendo estudados estatisticamente, certo? Então, esses valores aos quais eu me refiro, em estatística, eles são chamados de valores de tendência central. Valores de tendência central. E quais são esses valores? São a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, que a gente já estudou, a moda e a mediana, ok? Então vamos lá, vamos ver o que é a moda em um conjunto de dados estatísticos. Muito simples e o nome também bastante sugestivo. A moda é uma medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores. Ou seja, a moda é aquele valor que mais aparece no conjunto de valores estudados, né? Então, como eu falei, o nome é bem sugestivo, porque quando uma roupa está na moda, então muita gente está usando. Quando um sapato está na moda, um boné está na moda, o celular está na moda, então tem muita gente usando, ou seja, ele aparece muito. Então, em estatística, moda é o valor que tem maior frequência, ou seja, o valor que aparece mais vezes. Então, é bem simples de determinar a moda em um conjunto de números estatísticos, justamente por isso, porque você não vai fazer cálculo, você simplesmente vai observar qual é o valor que mais se repete, e este valor será a moda. Para representar a moda, vamos usar essa siglazinha aí, MO, tá bom? E a outra medida de tendência central é a mediana. O nome também é meio sugestivo, porque ao falar a palavra mediana, você já sente uma certa referência ao quê? Ao meio, certo? E a mediana realmente tem tudo a ver com o meio. Porque, dado um conjunto de informações numéricas, o valor central corresponde à mediana desse conjunto, certo? Então, dado um conjunto de valores, a mediana vai ser o valor central. Agora, atentem para esses detalhes. Você não vai pegar os valores aleatoriamente e selecionar o valor que está no meio e dizer que é a mediana. Primeiro, esses valores devem ser colocados em ordem crescente. Esses valores devem ser colocados em ordem crescente. Ou decrescente, né? Mas aqui, para a gente não fazer confusão, vamos usar só a ordem crescente mesmo. Quando você colocar esses valores em ordem crescente, o valor que for central, será a mediana, tá ok?
E aí tem mais dois probleminhas também que devemos estar atentos. Porque a quantidade de valores ela pode ser par e a quantidade de valores, perdão, a quantidade de valores ela pode ser ímpar ou ela pode ser par. Ok? Se a quantidade de valores for ímpar, é mais simples. Você colocou esses valores em ordem crescente, então você separa uma parte para um lado, a mesma parte para o outro lado, e o valor que sobrar no meio será a mediana. Digamos que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Dizer que essas bolinhas aqui são 5 valores. Então, eles estão aqui, digamos que já ordenados em ordem crescente. Quem seria a mediana desses valores? Eu tiro 2 para esse lado, tiro 2 para esse lado, e esse valor central aqui é a mediana. Tá certo? Lembrando que isso depois que os valores estiverem em ordem crescente. Bom, isso se for par, né? Se tivesse 7, né? 5, 6, 7. Então, teria 3 para um lado, 3 para o outro. O termo central seria a mediana. Aí, o outro problema é, e se esses valores forem par? A quantidade de valores forem par. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 valores, né? Ou seja, uma quantidade par de valores. E aí, qual seria o procedimento? Se eu tirar 2 para cá e 2 para cá, não sobra ninguém no meio. Então, não tem como calcular a mediana dessa forma. Então, a questão é, se o número for par, você deve fazer a média aritmética dos dois números central. Esse resultado será a mediana. Ou seja, quando a quantidade de valores é par, o que você tem que fazer é o seguinte. Nesta situação, você ia fazer o seguinte. Tirar um para cá, tirar outro para cá, e aqui no meio ia sobrar dois termos. Aí você vai fazer a média aritmética desses dois termos. E como é que faz a média aritmética? Simples. Você soma esses dois valores e divide por 2. Certo? É claro que aqui serão valores numéricos. Eu estou dando aqui só para exemplificar. Então, para determinar a moda, é só analisar qual valor mais aparece. Esse já é a moda. Para determinar a mediana, primeiro passo, coloca os valores em ordem crescente. Segundo passo, se a quantidade de valor for ímpar, parte para um lado, parte para o outro, o termo central é a mediana. Se a quantidade de valores for par, tira uma parte para o outro, a mesma quantidade para o outro, e deixa os dois termos centrais. E nesses dois termos centrais, você soma eles e divide por 2, ou seja, calcula a média aritmética dos dois. Soma e divide por 2. E o resultado será a mediana, tá bom? Então, para compreender essas definições, é interessante a gente fazer alguns exercícios, né? Aqui eu vou fazer alguns exemplos, os quais serão suporte para vocês fazerem as atividades. Vamos lá para a questão 1. Veja que questão simples. Um programa de televisão registrou as medidas de audiência alcançadas ao longo de uma semana. Os dados estão registrados na tabela a seguir. Então, vamos lá. Na segunda-feira, qual foi a audiência? 15 pontos. Na terça-feira, 18 pontos. Na quarta-feira, 18 pontos. Na quinta-feira, 19 pontos. Na sexta-feira, 15 pontos. No sábado, 20 pontos. E no domingo, 15 pontos. Aí a pergunta é, de acordo com essa tabela, qual é respectivamente a moda e a mediana dos pontos atingidos durante esta semana? Vê que coisa simples. A moda, precisa nem fazer cálculo. O que é a moda? É a quantidade que mais aparece.
Então, vejamos aqui qual o valor que mais aparece aqui, ó. Então, é simples de notar que o valor que mais aparece é o 15, não é isso? O 15 aparece 3 vezes. O 18 aparece 2 vezes. O 19 aparece uma vez. O 15 uma vez. O 20 uma vez. Então, o termo que aparece mais vezes é o 15. Então, esse valor é a moda. Esse valor é a moda. Ó, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, mas pode ser que aconteça, vocês podiam dizer, João, e se o 18 aparecesse outra vez? Né? O 18 também aparecesse 3 vezes, assim como o 15. Então, aí você diria que esse grupo tinha 2 modas, 15 e 18. Tá? Então, pode acontecer do grupo de valores ter mais de uma moda. Tá ok? Se existiam 2 ou 3 números que se repitam a mesma quantidade de vezes, então esses valores são a moda, tá bom? E se outra coisa que pode acontecer é o seguinte, se todos os valores aparecer só uma vez, a pergunta que vocês também poderiam me fazer. E se todos os valores aparecer apenas uma vez? Então, nós dizemos que esse grupo ele não tem moda. Né? Se, por exemplo, o 15 aparecer só uma vez, o 18 só uma vez, o 19 só uma vez, o 20 só uma vez. Então, a gente diria que esse grupo aí não tem moda, porque todos os valores se repetem a mesma quantidade de vezes. Tá bom? Então, fiquem atentos que pode acontecer alguma dessas situações. Bom, então a moda já foi calculada, né? 15. Então, eu estou pedindo, tem que ter muita atenção, né? Respectivamente, moda e mediana. Então, primeiro eu tenho que estabelecer quem é a moda, certo? Então, primeiro, na alternativa, tem que vir o valor da moda. Então, aqui eu já vou descartar. Essa letra B aqui já está descartada. O primeiro valor não é 15, né? Os demais 15. Essa letra B já está descartada. E agora vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, como eu já falei para vocês, nós devemos primeiro colocar os valores em ordem crescente. E o que é ordem crescente? É colocar do menor para o maior. Então, se vocês observarem, o menor valor aqui é 15. 15. Aí o 15, todo mundo está vendo que ele aparece 3 vezes. Então, tem que colocar o 15 3 vezes. Certo? Não vai colocar só uma vez. 15, 15, 15. Então, se é a ordem crescente, depois do 15 vem o 18. Ao 18, 2 vezes. 18 2 vezes. O 19 só uma vez. O 19 só uma vez. E o 20 também só uma vez. Então, tem que ter muito cuidado, pessoal, para não esquecer nenhum número, né? Às vezes, aqui a quantidade é pequena, é tranquilo, mas às vezes você pode pegar uma situação com 30 números. Então, você não pode esquecer ninguém. Mas como aqui, ó, são 7 dias da semana, então a gente tem que ter 7 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, está em ordem crescente. Não pode esquecer de colocar em ordem crescente. Feito isso, se são 7 valores, a quantidade é ímpar. Então, eu vou tirar 3 para cá, vou tirar 3 para cá, e aqui no meio sobrou a nossa querida mediana, certo? Então, mediana é 18. Mediana é 18. Tá vendo como é simples? Então, é isso. Respectivamente, nós temos moda 15, mediana 18. Moda 15, mediana 18. Alternativa, letra D, né? 15 e 18. Ok? Próximo vídeo a gente tem a segunda questão.